Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vamos aí, um assunto importante, muita gente tem dúvida e eu quero destrinchá-lo para a gente resolver isso daí de uma vez por todas. Só que não, né? Sempre terá esse tipo de dúvida e esse tipo de dúvida é muito importante. Quanto de fonte você precisa para sua combinação de processador e placa de vídeo? E calma, assiste o vídeo inteiro, escuta tudo que eu vou falar para não deixar rebarba, tá bom? Mas antes, deixa o seu like já, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder vídeos como esse. Eu tô querendo dar uma destrinchada, fonte, memória RAM, placa-mãe, fazer tudo de novo, porque tem muita gente aparecendo, gente nova, graças a Deus, mas assim, gente tendo dúvidas novas também e que engloba esses assuntos aí e a gente vai dar esse tapa aí, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu coloquei aqui nesse quadro uma lista com vários processadores, uma lista com várias placas de vídeo, só tem NVIDIA, mas tudo isso daqui tá no Google, porém está no site do Guru 3D. Então assim, pessoal, antes que alguém já pensasse em comentar qual que era a fonte, se a fonte era Arial ou se era vozes da minha cabeça, não, tudo tem o embasamento aqui do Guru 3D, que é um portal extremamente nomeado lá fora, nos Estados Unidos, lá na gringa, tá? Então assim, eu coloquei esse tipo de consumo aqui na frente, só que esse é o tipo de consumo pico em multi, no caso dos processadores, tá? Pico em multi. O que significa isso? É quando todos os núcleos do processador estão sendo estressados. E este é o consumo apenas do processador, não estamos considerando o sistema inteiro. Não tem memória, não tem water cooler ou air cooler, não tem ventoinha, não tem nada, não tem SSD aqui, não tem nada nessa conta. É só processador realmente. A mesma situação é aqui para as placas de vídeo. Pico com a placa de vídeo em 100% nos jogos, certo? E aí você já pode começar a pensar o seguinte, tá, Tito? Eu montei um PC aqui com R5 3600, uma 1650, na teoria 210 watts os dois em jogos? Não. Aqui é o pico com todos os núcleos a 100%. E aqui com a placa de vídeo a 100%. Se você abrir um CSGO, o processador vai estar em 30%, 40% e a placa de vídeo vai estar em 60%, 70% no caso da 1650. Ao mesmo tempo, jamais dimensione uma fonte considerando esse tipo de uso, porque em algum dado momento pode ser que tanto o CPU quanto placa de vídeo venham a 100% e se a fonte tiver sido dimensionada de maneira errada, vai desligar ou vai explodir. A real é essa, tá? Então assim, a gente tem que pensar na seguinte questão: isso é o máximo que esses processadores podem consumir estando em estoque sem nenhum tipo de overclock. Isso aqui é o máximo que essas placas de vídeo tendem a consumir estando em estoque sem nenhum tipo de overclock. Lembrando que eu peguei essas informações do Guru 3D de vários modelos diferentes. Algum era Dual Fan, outro era Founders, mas por exemplo, eu encontrei, se eu não me engano, uma 3070 que estava consumindo muito, mas era um modelo específico, com 3 ventoinhas, um overclock cabuloso. Então assim, dependendo do modelo, esse consumo poderá variar, ser tanto maior quanto menor. Se você pega, por exemplo, uma 3060 simples single fan, pode ser que seja menos que 175 watts no jogo com ela em 100%, entendeu? Então isso é outra coisa que a gente tem que estar observando aí, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, fonte vocês já sabem que não é vozes da minha cabeça e nem Arial. Eu vou escrever esse 100% aqui na frente para sobrar um espacinho aqui para nós, tá? Se vocês colocarem o nome desses processadores no Google, Guru 3D, acessar o review e ver a parte de consumo, vocês vão ver que tem um consumo do sistema sem fazer nada, do processador, no caso, tipo assim, quando você está em idle. Tem o consumo quando você usa um núcleo só para alguma coisa e todos os núcleos, e esse aqui é o consumo, conforme eu já falei, de todos os núcleos estando a 100%. Então, duas coisas que eu já sei que alguns podem já estar sentindo falta. Tito, não tem Intel na lista, não tem Radeon na lista. Conforme eu falei, a minha maior intenção é abrir a cabeça com o que está aqui. Eu acho que vai abraçar o maior número de pessoas. Porém, eu quero convidar os senhores. Sabe a fazer o quê? A começar a pesquisar também por conta própria. Porque é bom a gente acender essa luz na cabeça, assim, sabe? E se interessar por um assunto tão importante que é dimensionamento de fonte. Então é isso que eu quero de vocês também.
De repente você, Tito, eu tenho i5, 10 e 400, bate lá no Google. i5, 10 e 400, Guru 3D, Power Consumption. Ou vê a review dele, vai ter lá nas páginas o Power Consumption dele. Aí você faz as contas, entendeu? Mas lembrando que pelo menos no Guru 3D, primeiro tem um consumo sem estar fazendo nada, depois o consumo com o núcleo, depois o consumo com todos os núcleos sendo usados, tá? Então muita atenção nisso aí. Vendo esta lista de processadores, de placas de vídeo, o que a gente já pode concluir de cara? Que uma fonte de 550 já atende assim 90% desses casos. E uma fonte de 650 atende quase 100% destes casos. Onde você precisaria talvez aí de mais do que 650, que seria um peidinho a mais, né? O famoso 50 centavos a mais seria para 750. Se você pegasse, por exemplo, uma 3090 e um 5950X com water cooler e 10 ventoinha e tudo mais, aí é recomendável que você vá para 750. Mas a grande maioria das pessoas não tem por que gastar desnecessariamente em potência em excesso aqui de fonte. O que a gente tem que fazer é comprar fontes de boa marca e procedência. E isso hoje em dia está bem complicado, tá? Eu vou ser franco com vocês. Neste momento, ou eu recomendo a Core Reactor da XPG, 10 anos de garantia, Gold, plá, 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 ou eu recomendo as Corsair. Porque a Core Reactor, ela é cara, não é para qualquer tipo de público, assim, infelizmente. Isso é uma fonte sensacional, mas é cara, né? Tem a XPG Pylon, teve um probleminha ali no teste do TechLab, né? Ela 100% de carga, se eu não me engano, o Ripple, né? O ruído dela vai lá nas alturas. Aí não tem o que fazer. Ao mesmo tempo, se você não usar a Pylon com 100% de carga, ficar entre 50 e 60, que até melhora a eficiência da fonte, você não vai ter esse problema de ruído, mas explicar isso é bem complicado. Então, de um modo geral, eu recomendo sempre as fontes da Corsair. Essas fontes que eu recomendo de 550, 650 ou 750, eu vou deixar os links na descrição para que vocês possam comprar, caso vocês não queiram pesquisar. Quem comprar através dos links vai estar apoiando também diretamente aqui o meu trabalho no canal, tá? Então, vocês podem ver como tem coisas aqui que não surpreendem tanto. De repente você pensa que isso aqui consumia muito mais. Só que tem uma questão. Já vamos lembrar de novo. Eu estou falando de Ryzen e Nvidia. Radeon deu uma melhorada. Mas se você pegar processadores Intel de nona, décima primeira, já é 750. Dá uma pesquisada em quanto um i7 e um i9 consome em stocks and overclock. É tenso, eu não sei o motivo, acho que a Intel socou clock demais, a coisa não tá boa no 14 mais. Entendeu? Já o Ryzen tem coisas estranhas, né? Por que um 12/24 consome o mesmo que um 16/32? Estranho isso daí, né? Enfim, é o que está reportado lá no Guru 3D, tá? Agora olha que interessante, a gente observa que, por exemplo, os 3800X, 195 watts, os 5800X consumindo mais. A ideia não é sempre melhorar a geração e diminuir o consumo? Nesse caso, não. Né? Nesse caso, melhorou-se muito o desempenho, não tem nem o que falar, mas consumindo mais também. A gente viu a mesma coisa acontecendo entre o Ryzen 1800 e o 2700X. O 2700X é o beberrão, aquele bebe com força. Aquele é o Opala, entendeu? Infelizmente. Agora, placas de vídeo NVIDIA, beleza, tá tranquilo, tá na paz, né? Aí, o que acontece? Por que eu falo que para a grande maioria das pessoas a gente só precisa de 550 watts de qualidade? Se você pegar as combinações mais assim racionais, vocês vão ver que, cara, não precisa de muita fonte. Você pega, por exemplo, o combo da alegria, assim, o combo do início da alegria, um 5600 com uma 1650. O consumo é baixo. Pega o 5600 então com uma 3070. O consumo ainda está de boa, né? Lembrando que isso aqui é se tivesse os dois a 100%, mas já falei que não é correto de mencionar a fonte, considerando que nunca vai estar em 100%, porque um dia vai estar. Então, para a grande maioria dos casos aqui, 550 já atende, né? Eu não acho que é também o seguinte, aquela questão de, eu vou comprar uma maior, gastar muito a mais, já pensando em upgrade no futuro. Pode ser que no futuro, por exemplo, hoje uma 3080 puxa 350 watts.
De repente a 3080 é a placa que você gostaria, mas nessa geração não vai dar para você pegar. Qual que é a tendência natural das coisas? A tendência é que, por exemplo, uma 4060, um exemplo, tá? Que isso acontece desde série 10. A 4060 vai consumir, sei lá, 175 ou até 200 e vai entregar o mesmo do que uma 3080. Então chega lá na frente e você fala, eu não vou comprar uma 4080, a 4060 já é 3080 geração passada. Então é por isso que vocês não veem saindo da minha boca investir em fonte já pensando em upgrade no futuro. Não, eu prefiro muito mais comprar o melhor custo-benefício possível de fontes que tenha suporte, garantia, que o selo 80 Plus seja verdadeiro, do que fazer um investimento a mais em fonte, né? Até porque se você pega muita potência, ela fica fora da faixa de eficiência. O que significa isso? De repente você pega uma 750 watts, mas seu computador jogando consome 300. Ela nem está na faixa de eficiência, ela pode ser que nem esteja na faixa de eficiência dela, ou seja, está desperdiçando mais energia do que poderia se você tivesse dimensionado corretamente a fonte, tá? Então é isso que eu queria que vocês observassem, tentar casar o mais legal possível, mas cara, para 90% das pessoas é isso aqui. Se a diferença de preço for, sei lá, 50, 70, 80 reais, pega 650, não vai mudar muita coisa. Agora, se a diferença de preço for muito grande, jamais pegaria uma 750, coloca uma memória melhor, coloca um SSD maior, que isso sim vai fazer diferença real no seu dia a dia, entendeu? Então o ponto desse vídeo é dimensionamento, fonte de marca, qualidade, confiável, certo? Porque você nunca vai ter problema com o seu PC. Além disso, não é só na fonte que você tem que pensar. Não esqueça, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima no card para vocês. Montou o PC Gamer? Nunca use estabilizador e compre filtro de linha Clamper. No card eu tinha deixado já para vocês então o filtro de linha Clamper. Eu já perdi muita fonte no passado, mas desde 2015 eu uso o Clamper e nunca mais perdi nenhuma fonte. Entendeu? Ele filtra ruído da rede elétrica, ele protege contra surtos, principalmente se você tiver aterramento, ele vai ajudar muito. Ele tira até um pouco de ruído do seu microfone. Se tiver aterramento, tira 100%. Então, assim, não é só fonte. Clamper também, filtro de linha. É o caminho que você precisa estar buscando, tá? Então, se dependendo de qual PC você tem intenção de montar, qual pretensão de upgrade no futuro, de placa de vídeo, de repente você compra um 5600G e consome 155, você colocou uma fonte de 550. Até qual placa aqui você poderia colocar? Você poderia colocar até uma 3070. Então, 155 mais 225, com uma de 550, você tem a sobra que o restante do seu PC precisa e ainda tem mais um pouquinho de sobra ainda, se considerar os dois a 100%. Entendeu? Então, não gaste a mais na fonte. Por que eu estou fazendo esse vídeo? No vídeo anterior de config de PC, uns 3 ou 4 vídeos atrás, um rapaz só escreveu assim: e de onde você tirou que uma fonte de 550 dá para essa configuração, sendo que no site diz... Aí, por isso que eu comecei o vídeo dizendo que a fonte é Guru 3D e não vozes da minha cabeça e nem Arial. Todo mundo pode consultar, a lá vão ter. O segredo é marca de qualidade, selo 80 Plus verdadeiro para te entregar realmente aquilo, e o filtro de linha Clamper. Você nunca vai ter dor de cabeça, você vai ser feliz assim, ó. Cara, difícil a fonte queimar, hein? Difícil você ter um problema, a não ser que venha com defeito de fábrica. Se vier, tem garantia, tá? Então, pessoal, todas essas informações, o que acontece? Antes de eu fazer um vídeo, eu já pesquisei, eu já estudei, eu sei o que passar. Então não precisa se preocupar. Sabe o que acontece? Sabe por que, por exemplo, quando você olha lá no site da NVIDIA, uma 3060 diz que pede, sei lá, uma fonte de 700 watts. É para que você não tenha nenhum tipo de margem de erro. De repente o cara comprou uma 3060 com um i9 10.900K que consome 320 watts só ele, colocou um monte de coisa, Aí essa conta já não fecha. Então, as empresas, tanto a NVIDIA quanto a AMD, já colocam uma fonte bem maior para não correr o risco de o seu conjunto, isso aqui é pensando no conjunto inteiro, não é que a placa de vídeo consome 700, é que para o seu conjunto não queime sua fonte. Para que eles tenham certeza que sua fonte vai aguentar isso aí. É só isso. Isso aqui, no site da AMD Radeon e no site da NVIDIA,
A fonte que eles sugerem é considerando o consumo do seu sistema inteiro. Eles não têm como saber se você tem AMD ou Intel. A gente sabe que a diferença de consumo entre processadores é grande, entre AMD e Intel é grande. Então a fonte que eles vão recomendar sempre vai ser maior para que não tenha margem de erro. É eliminar realmente assim qualquer margem de erro. Então se você obedecer 100%, você nunca vai ter problema, mas não significa que é necessário. É mais viável saber casar a fonte que você precisa e investir o seu dinheiro nas outras coisas, porque a vida não é fácil. Entendeu? Então é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem não deixou o like agora deixa, se inscreve no canal, ativa o sininho. Links das fontes que eu recomendo está na descrição. Compre filtro de linha Clamper, pelo amor de Deus, para você nunca ter problema com isso aí. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.